Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou estar enviando o vídeo para vocês, tá? Um vídeo com explicação do conteúdo e também um vídeo corrigindo as atividades, beleza? Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho sobre as regiões, tá? Vamos falar mais um pouco sobre regionalização, região. Vamos definir mais um pouco alguns termos aí para ficar mais fixos, né, na nossa mente aí. Aula do dia 25/5/2020, regiões brasileiras, professora Iris. Euzinha, estou aqui com vocês, tá? Fica comigo até o final, não sai daí. Vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos nessa. Olha só. Eu tenho uma companheira aqui hoje também que vai me ajudar. Região, né? O que é região? Eis a questão. A gente já falou que região, né, é uma porção do espaço. Para que possamos, então, compreender, né, deixa eu pegar minhas anotações aqui, achei. Para que possamos compreender qualquer divisão regional ou regionalização, primeiro devemos desenvolver nossa compreensão sobre o conceito de região. O que é região? Eu preciso entender esse conceito. Quando observamos a etimologia dessa palavra, peraí, fica de boa que eu vou explicar o que é etimologia. Ou seja, a sua origem e evolução. De onde essa palavra veio? Veio lá do Egito, veio da Europa, veio da Grécia, é de origem hebraica, grego, né, que é a raiz, né, da nossa língua. De onde que ela veio? Algumas palavras em latim que estão ligadas à sua origem. E a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Mas antes disso, vamos compreender, né, o que é essa tal de etimologia. Olha só. A etimologia nada mais é do que a origem da palavra. Essa amiga está aqui mostrando para a gente. A gente tem aqui algumas raízes, né, dessa palavra região. A primeira, né, que nós temos aqui é... Cadê o negócio? Peraí, perdi. Achei. Regere, que significa reger. Nos traz a ideia de administrar, gerir algo, certo? Régio, que significa aquilo que pertence ao rei. Régio, rei, certo? Associado a ele. A ele quem? Ao rei. Então, tem alguém que vai reger, né? Vai administrar algo, que, no nosso caso, a região. O último termo que nós temos aqui, regiones, que significa caminho reto ou direto. Eu tenho um caminho, né, para chegar a essa região que tem que ser administrada, no caso, por uma autoridade. Ok? Vamos lá. Então, a nossa amiga está aqui mostrando para vocês. A partir daí, podemos observar a essência deste conceito na história. Que conceito? Região. Tá certo? Guarda aí que nós estamos falando de região. Então, está associado ao poder de uma autoridade. Região está associada ao poder de uma autoridade. Eu tenho uma região e essa região é dominada, vamos assim dizer, por uma certa autoridade, por uma força de autoridade. Que irá o quê? Administrar uma área delimitada.
Então, eu tenho uma área, que é essa região, certo? E ela é delimitada geralmente por fronteiras, que é outro conceito da geografia, e sobre essa região existe alguém que exerce um poder, porque afinal, se fosse qualquer área, não seria necessário caminho até ela, não é? Então, é uma área, existe um caminho para se chegar até ela, e existe uma força de poder de autoridade que administra, que rege essa localidade, certo? Então, é algo bem simples, só para a gente memorizar mais. No caso nosso, nós temos aqui o mapa do Brasil, né? E quem exerce essa autoridade sobre essa região, né? A pessoa máxima vamos dizer assim, que exerce autoridade sobre um território, no caso, é o presidente da República, né? Que tem em suas mãos o papel de reger, de governar, de administrar cada porção do espaço geográfico do território brasileiro, né? Distribuir políticas públicas que venham auxiliar cada região de acordo com as suas necessidades. Beleza? Aplicação do conceito. Vamos aplicar esse conceito. Vamos lá? Então, vamos entender melhor, né, esse conceito aqui, aplicando ele no dia a dia. Para entendermos, então, a aplicação, ou seja, a utilização da região, e basicamente a chave para a compreensão, devemos imaginar um cenário de menor escala, em que podemos aplicá-lo. Imagine que você tenha adquirido recentemente uma grande propriedade rural. Comprei uma terrinha. Ou simplesmente está jogando um videogame com esse tema. Minhas meninas estão nessa fase de jogar videogame e elas vêm me contar do mapa tal, fulano, né, que elas estão jogando e eu fico, meu Deus do céu. Nunca fui muito chegada nesse negócio de videogame, tenho muita paciência. Mas o que eu acho interessante é justamente o mapa. Eu tenho um território e eu posso jogar sobre esse território aqui. Eu posso atuar sobre esse território. Eu não posso sair desse mapa. Esse é o meu território. Olha só o que eu trouxe para você. Vamos lá? O seu mapa. Seu mapa? Olha aí. Encontrei esse mapinha, achei o máximo. Aqui é um mapinha do território de um game, né? E os locais que o personagem aqui vai poder estar visitando, né? Então, esse território aqui você pode atuar, você pode circular, não é? Fechou? Olha só. Então, vamos estar aqui. Vamos aqui compreender mais um pouquinho. Esmiuçar mais um pouquinho esse negócio. Pode ficar melhor ainda. Opa, esse aqui não. Aí. A primeira coisa que qualquer pessoa necessita para compreender a real dimensão da propriedade é um mapa, né? Você está no mapa, né? Às vezes os meninos querem achar Santo Antônio lá no mapa do Brasil, né? A gente vai ter que chegar no mapa de Goiás, o mapa ali do município ali, né? Da região ali, para a gente encontrar o Santo Antônio, que é tão pequenininho, mas está no mapa, tá? Então, para eu entender essa dimensão, eu preciso me localizar no mapa, aqui nosso mapa, que será basicamente o registro de várias informações e ocorrências da área. Então, aqui eu tenho um registro, eu tenho a ilha 1, ilha 2, ilha 3, o que que tem nessa ilha, o que que tem aqui, o que que tem nessa região. Então, no mapa, eu vou ter essa noção, tá? Então, olha, informações e ocorrências da área ali representada na construção deste mapa, a primeira representação será da área total da propriedade. Então, eu tenho essa área aqui, tantos hectares aqui, ok? E o que que eu tenho nessa área, né? Aqui a gente tem, ó, castelo, a torre, e assim se vai, ó, seguindo tudo que eu tenho, tá bom? Então, vamos que vamos. Após
a medição da área. Então, a gente fez aqui, né, a medição da área, né? Total será feito o levantamento das várias características. Então, eu levantei o tamanho da minha área. Agora, eu quero saber as características dessa área, tá? Por exemplo, relevo. Tem muita montanha? Tem água? Tem um córrego? O que tem nessa área? O que tem nessa fazenda que eu ganhei, que eu conquistei, né? Que ali residem. Informações, como eu falei para vocês, o relevo, tipo de solo, tipo de vegetação, quais os animais presentes, presença ou não do curso d'água, né? Serão levantadas, então, para a relação do mapa com a área representada. Então, agora eu vou fazer um mapa e vou representar todos esses elementos que ele possui ou não possui. Então, o mapa é algo, eu digo assim, não sei se a pessoa está apaixonada pela geografia, mas é algo que fala, né, que revela a identidade daquela região, né? Ele vai trazer tudo aquilo ali representado naquela imagem gráfica em questão. Vamos caminhar. O que nós temos? Quanto maior for uma área, maior será a variedade de características dela. O Brasil é imenso, é continental, então nós temos uma variedade imensa de clima, de vegetação, de animais, não é? De cursos d'águas. Então a gente tem uma variação enorme. Então, quanto maior a área, quanto maior é o hectare da sua área ou o mapa do seu jogo, mais variedades você vai ter. Deste modo, temos a localização de uma fração ou parte da área total, junto às suas características únicas. Então, olha só, aqui vai entrar a questão da regionalização. Então, eu tenho esse mapa grande com muitas variedades. E eu tenho algumas regiões dentro desse mapa tão intenso, tão grande, mas eu tenho algumas regiões que são únicas, tá certo? Fazendo parte, né, dessas regiões da propriedade rural. Esse processo de compreensão dessa especificidade aqui, ó, envolve principalmente a localização, onde está esse lugar específico, né? A caracterização das áreas desta propriedade é conhecido com a regionalização. Eu vou dividir as áreas únicas e vou separá-las. Ali dá para eu criar gado, ali dá para eu plantar que está mais próximo ao curso d'água, ali dá para fazer isso, fazer aquilo, né? Dentro do mapa do jogo, você sabe aonde você pode jogar de tal modo, onde você pode jogar de um jeito, de outro, né? Sobrevivência ou não. Então, você vai saber como que você vai atuar. Então, eu tenho a divisão, que é a regionalização. A regionalização nada mais é do que a divisão da região, certo? Então, eu vou dividi-la, fracioná-la em regiões únicas, específicas, com características próprias. Eita, nós. Beleza? Olha aqui que bonito. Aqui nós temos, então, ó, as variedades que nós temos dentro da própria região amazônica, mas nós temos variedades de animais, certo? Variações de clima ali. Nessa própria região tem algumas especificidades, tá? É bem interessante. Vamos nessa. Primeiramente, temos algumas condições que nos impõem limites fundamentais para a compreensão deste conceito, do conceito da região. Então, eu tenho alguns limites impostos para a definição desse termo, tá? Então, ó, cada região, por possuir suas próprias características, se o quê?
será única. Cada região, por possuir as suas características, será única, galera. Certo? Eu sou única, Iris, não é? Então, o indivíduo ele tem suas características próprias, né? Por mais que tenhamos irmãos gêmeos idênticos, mas eles sempre terão características, diferenças na sua personalidade, no seu estilo. E as regiões também, né? Fazendo uma comparação, mas é algo simplista, mas que dá para vocês entenderem. Haverá semelhanças com outras regiões, mas não serão idênticas. Haverá semelhanças? Sim, porém não serão idênticas. Deste modo, cada região terá uma função específica nas atividades da sociedade. Tal região é boa para o cultivo, tal região é boa para a agropecuária, ali é bom para produzir energia, ali é bom para poder fazer extração de minérios. Então, a gente vai percebendo, então, essa especificidade de cada região e a sua contribuição para a sociedade. Neste caso, cada parte ou região da propriedade rural, a sua propriedade, estará melhor estabelecida por uma diferente atividade. Ou seja, em função das suas características, as regiões serão avaliadas a partir dos potenciais das atividades socioeconômicas. A gente já falou sobre esse conceito, você já conhece. Ok? Então, aqui a gente estabeleceu os limites para a gente entender esse conceito. Então, as regiões serão únicas, podem ter semelhanças, mas não serão idênticas, tá? Cada região tem a sua função nas atividades da sociedade e contribuirão para os potenciais socioeconômicos. O que temos agora? Observando o processo de regionalização, podemos concluir que, né, o que a gente pode concluir desse processo de regionalização? Primeiramente, por possuir diferentes características, as regiões serão divididas, agrupadas e localizadas para melhor compreensão do proprietário. Então, eu vou pegar a região e vou dividi-la de acordo com as características específicas de cada uma delas para a gente melhor entender. No caso da nação brasileira, do território brasileiro, a gente divide ele para melhor administrar, melhor gerir esse território. Dessa forma, podemos compreender a região como um instrumento, ferramenta para os grupos que irão administrar o território, certo? No caso, os governantes, eles terão uma melhor facilidade de entender as necessidades de cada região especificamente, não é? Então, o conceito, né, de regionalização é muito importante para a administração política. Aqui a gente tem um exemplozinho aqui de uma região, né, que foi sendo modificada ao longo do tempo, né? As regiões, galera, elas também vão modificando, elas são dinâmicas, tá? Uma cidade, ela se transforma radicalmente durante o tempo, a natureza, né? A gente tinha aí a Mata Atlântica no início da colonização, né? Ocupava certa porção do território, hoje ocupa faixa mínima do nosso território, infelizmente. Então, as regiões são dinâmicas e elas sofrem mudanças. E aqui a gente tem um exemplo, Dubai, quem não quer ir para lá, né? Então, aqui em 1990, e olha só a transformação em 2008. Tá? Se a gente pegar a nossa cidadezinha aqui de Santo Antônio de Goiás, o mapa aqui de Goiás, né? Santo Antônio teve uma mudança enorme, né? Gigantesca, de 2000 para agora, né? 2019, então 20 anos, foi triplicou, quase que quadruplicou nossa ocupação do território do nosso município, tá? Então, as regiões são dinâmicas e não estáticas. O que temos agora?
para finalizar a compreensão da região enquanto uma categoria de compreensão do espaço geográfico, é necessário saber que o espaço é dinâmico, como a gente acabou de dizer, né? Ou seja, que a todo momento este está em constante movimento. Deste modo, a região, quando trabalhada sem o devido cuidado, galera, né? Então, quando a gente trabalha a questão da região sem o devido cuidado, para poder gerar, pode gerar alguns preconceitos. Sim, a gente pode criar uma determinada visão sobre aquela região, sobre aquela sociedade, né? Das práticas e das pessoas que ali vivem. E essa visão, muitas vezes, pode ser preconceituosa sobre aquela região. Então, um conceito pode ser visto em camadas, de forma que o processo de regionalização possa dar mais importância a alguns aspectos de interesse dos gestores, né, e deixar outros de lado, e administradores, do que outros igualmente importantes. Então, eu vou regionalizar e eu quero saber apenas quais são as atividades econômicas que eu posso realizar naquele lugar, mas eu não quero conhecer a população, não quero saber dos seus costumes, das suas tradições. Então, isso influencia bastante, tá certo? Em gerir, vamos dizer assim, criar preconceitos com relação a certas regiões. Vamos seguir o nosso caminho. Tá acabando, fica aí comigo. Como exemplo, olha só, um exemplo aqui das questões de preconceito. Deixa eu pegar. Se numa pesquisa se pretende encontrar locais com características favoráveis a certas atividades econômicas, a falta de critério, frequentemente presente na excessiva expectativa de lucro com os resultados da pesquisa, pode levar essa pesquisa a dar mais importância sobre as características favoráveis do que as desfavoráveis, colocando um rótulo naquela região, que pode ser mais que pode mais se alinhar com as expectativas de algum grupo do que com a realidade. Então, tal região não favorece a implantação de certas indústrias, então ali não vai desenvolver, é uma região pobre porque não tem muita indústria, não é possível implantar essas indústrias, então vai criar aquele preconceito sobre aquela região, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Regionalização do IBGE, segundo o IBGE, né? Vocês sabem muito bem que a gente já estudou, já viu. Olha só. De acordo com a explicação anterior, as regiões brasileiras, formadas com a separação e o agrupamento dos estados da federação, foram assim desenvolvidas segundo os critérios locacionais, de localização, e socioeconômicos, as questões sociais e econômicas. Seria dizer que o ponto de vista adotado pelos pesquisadores responsáveis sobre essa regionalização priorizou, ou seja, deu maior importância, a proximidade dos estados e as semelhanças econômicas entre os mesmos, os agrupamentos, e assim fazendo as 5 regiões que conhecemos. Então, aqui está querendo dizer que essa regionalização levou em conta a proximidade dos estados e as suas semelhanças em características econômicas ou socioeconômicas. Tá certo? Como a gente viu nas regionalizações geoeconômicas, né? Eu agrupei aqueles estados bem mais próximos ali e que têm um desenvolvimento econômico. A gente vai ter um exemplo desses nas atividades, é o que a gente chegar lá, tá? Evidentemente, se os critérios mudarem, também mudarão as regiões, fazendo com que as diferentes regionalizações sobre o território brasileiro deem prioridade a diferentes aspectos. Como a gente já estudou e a gente já viu diferentes formas de regionalizar o espaço, né? E o território brasileiro. Olha que legal.
as grandes regiões. Região Norte, Nordeste, né? E os seus respectivos estados aqui, tá? Obrigada, foi muito show. Valeu pela presença. Tchau, tchau. Vou interromper aqui. Fica com Deus, galera. Beijo no coração. Agora eu volto para a gente corrigir as